Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Filarmónicas à Conversa, o espaço onde tentamos dar respostas às grandes questões do universo filarmónico, comigo, Débora Bessa, e hoje com Renata Oliveira e Hélio Leal. Bem-vindos. Olá. Olá, boa tarde. Apesar de serem músicos e maestros jovens, eu acho que os vossos currículos já vos engrandecem no mundo musical português, e tanto pelo vosso percurso nas aprendizagens nas áreas da direção, pelo contacto que têm tido com maestros, grandes maestros portugueses e estrangeiros, pela experiência que já têm na orquestra e banda e na criação de novos projetos. Era por aí que eu gostava de começar hoje, perguntando-vos um pouco mais sobre o que é que vos levou a criar, nomeadamente o Músicos na Nossa Terra e o West Europe Orchestra. Sentiam que havia alguma lacuna a colmatar na vida cultural das comunidades onde estes projetos se foram inserir? Estamos a falar de projetos que vocês criaram de raiz, não é verdade? Sentiram que não havia espaço para desenvolverem o vosso trabalho nas instituições que já existiam? O que é que aconteceu para vos motivar nesta construção? Antes de mais, boa tarde e obrigada pela lembrança. No meu caso, no caso dos Músicos da Nossa Terra, foi um conjunto de fatores. Para dar um contexto, eu na altura ainda vivia em Estarreja, a minha terra natal, um bocadinho a norte de Aveiro, e estava na altura a acabar o meu curso de Psicologia, que eu fiz antes de ir para a música, e tinha começado há pouco tempo a ter aulas particulares com o professor Jamarque em Lisboa. Nessa altura também tive uma bolsa de apoio por parte da Câmara Municipal de Estarreja, que atribuía a alguns habitantes. E quando eles atribuem este tipo de bolsas, eles pedem 15 dias de voluntariado, uma forma de retribuir o apoio que lhes é dado. Pronto, quando me disseram esta questão, eu perguntei, ok, então eu posso apresentar um projeto como autoproposta para cumprir estes 15 dias de voluntariado? Sim, na altura aceitaram, eu construí a ideia e foi apoiada pela Câmara Municipal durante 3 anos, ou seja, estamos a falar de 2012, 13 e 14. E sim, na altura, bem, Estarreja tinha e tem 3 bandas filarmónicas, a Banda Visconde Salreudo, onde eu comecei a tocar e onde estive 18 anos, se não me falha a memória, a banda de Bardilhó e a banda Binger Canelense. E nós todos, pelo menos da minha faixa etária da altura, nos conhecíamos e tocávamos juntos na Banda Sinfónica do Conservatório de Aveiro, mas faltava realmente, pelo menos na minha opinião, um espaço para estarmos todos juntos sem sermos da banda A, B ou C, não deixando de o ser, mas fazendo música juntos enquanto, lá está, músicos de Estarreja, pronto. Juntando a isso, a minha vontade de ter começado agora a aprender direção na altura e de também precisar de oportunidades para dirigir, pronto, veio dessa vontade ainda mais jovem do que já é hoje em dia. Juntou-se estes 3 fatores com o apoio indispensável da Câmara e pronto, e lançou-se o projeto. O que era o projeto? Era uma semana de ensaios e um concerto, no fim, basicamente um estágio. Em 2012, exato, como estágio. Sim, em 2012 ainda não havia o boom de estágios, pelo menos que se vê hoje em dia, que é quase impossível encontrar uma semana disponível para juntar músicos. É verdade. Pronto, nós fizemos isto, foi no fim de julho mesmo, no fim de julho. Pronto, e o projeto correu muito bem enquanto durou e então, sim, pudemos nos juntar 3 anos a tocar e penso que foi bom que ter existido. É interessante ver que a Câmara apoiou mais um espaço para a juventude se juntar, não é? É sempre bom quando isso acontece e nos sentimos apoiados nesse sentido. É verdade. Hélio,
e com a West Europe Orchestra? Bem, olá também, Débora, olá Renata, e obrigado pelo convite. Ahm, com a West Europe Orchestra, foi um projeto que começou no âmbito de um festival de música, um festival da canção que existia aqui na zona do Bom Barral, que envolvia jovens do Bom Barral, do Cadaval, da Lourinhã. Eu fazia parte da organização desse festival e, e então o festival tinha sempre aqueles momentos musicais gravados, não é? De abertura, de início de segunda parte, de encerramento, quando as bandas, os grupos iam ao palco receber os prémios, etc. E então eu estudava já a direção, penso eu, há 2 anos. Nós estávamos no ano 2005. Eu era muito novo ainda na altura e estudava no Conservatório de Caldas da Rainha. E então pensei, por que não substituir a música gravada por um grupo ao vivo, não é? Neste caso por uma orquestra de sopros, porque também era no fundo os instrumentistas mais à mão eram no âmbito dos sopros, não é? E era mais fácil. E então assim foi. Penso que logo no primeiro ano eram cerca de 30 músicos. E claro, recorremos ao repertório que existia na altura para sopros que se pudesse enquadrar no festival, e assim começou. Também, lá está, um pouco como a Renata, aliás, estava a dizer, também um pouco pela necessidade que o mestre tem de ter um grupo para dirigir, não é? Porque o mestre é provavelmente o único, é mesmo o único músico que não tem instrumento em casa, não é? O seu instrumento é uma orquestra e infelizmente não podemos ter uma orquestra em casa à disposição. E às vezes na falta de outras oportunidades, sobretudo quando se está a começar, às vezes o caminho mais fácil é realmente começar um projeto onde podemos pôr em prática aquilo que estamos a estudar e aquilo que gostaríamos de seguir. E neste caso também houve dessa forma uma vontade da minha parte, não é? Havia um interesse também da minha parte. E então juntei colegas de conservatório, essencialmente, todos eles oriundos de diversas bandas filarmónicas, de concelhos da Zona Oeste. O grupo não tinha nome sequer, portanto, foi mesmo só para aquele evento. E, se não me falha a memória, nos primeiros 2 anos, 2, 3 anos, o grupo existiu apenas para atuar naquele festival. Só depois, como até tinha algum sucesso junto do público, e também por interesse dos próprios músicos que desafiaram para isso, é que começámos a fazer outros concertos e começámos a desenvolver um trabalho também sempre numa perspectiva de estágio. Portanto, havia um concerto, começávamos a trabalhar 1 mês antes, a ensaiar 1, 2 vezes por semana, porque não era possível fazer uma semana inteira de ensaios, só podíamos fazê-lo ao fim de semana. E aí é que começámos a fazer outros concertos. O projeto nasceu no seio de uma associação, o Círculo de Cultura Musical Bombarralense, onde eu aprendi, onde na altura também tocava na banda. Portanto, eu toquei 15 anos na banda do Círculo de Cultura Musical Bombarralense. E de certa forma foi fácil criar o projeto no seio da associação, porque é uma associação que desde sempre tem muitos grupos. A associação nasceu com a formação de uma banda, mas hoje tem 8 grupos, 7 ou 8 grupos instrumentais e corais e escola de música, dança, polo do conservatório, etc. Portanto, quando já há muitos grupos, foi relativamente fácil criar este projeto. E como é óbvio, ficarei sempre grato, não só aos colegas, aos meus colegas da altura que se juntaram ao projeto e também à associação que ajudou a promover tudo isso, porque de repente não nos podemos esquecer que
uma orquestra, seja ela qual for, precisa de espaço para ensaiar, precisa de material, e nem sempre conseguimos isso com facilidade, não é? Portanto, poder fazer isso com todas essas condições foi muito mais fácil. Não tivemos propriamente apoio, não se pode dizer que tínhamos tido apoio. Monetário, pelo menos. Sim, do lado do município, e assim, não se pode dizer que tenha havido esse apoio, porque não houve diretamente em termos financeiros, sempre houve um grande contributo em termos logísticos, mas financeiro não houve, a não ser quando nos contratavam para algum concerto, claro, e aí sim havia um pagamento. Mas o objetivo, depois, quando nós começámos a fazer mais concertos, o objetivo passava por fazer algo diferente daquilo que na altura as bandas, e estamos a falar de uma altura, isto pode parecer que não foi assim há tanto tempo, mas na verdade é que naquela altura, em 2007, 2008, o conceito de orquestra de sopros não estava ainda tão como é que eu ia dizer? A diferença entre a orquestra de sopros e a banda. O panorama era dominado pelas bandas, a não ser os estágios que aconteciam na altura. Portanto, não tínhamos propriamente grupos deste género a dedicarem-se apenas e só a fazer concertos, não é? A não ser, claro, orquestras de sopros de conservatórios, de escolas e lá está, de estágios pontuais. E que este não Mas era tudo muito mais académico, com uma finalidade muito mais académica. Exatamente. Não era tão portanto, prático. O que oferecer ao público, não é? Porque, na verdade, a preocupação, isto também, claro, e fruto de alguma inexperiência, não é? Tentávamos oferecer ao público algo diferente, algo temático. Hoje é muito comum nós vermos concertos temáticos, em termos de repertório, etc. Na altura não era tão comum. Ou então, se era, a informação não era tão divulgada, não tínhamos o poder de comunicação que temos hoje, não é? A verdade é que em 10 anos muita coisa mudou mesmo. Hoje nós sabemos o que se faz norte a sul do país, na altura não era tão fácil. E, portanto, aqui para o público da Zona Oeste, estou a falar sensivelmente entre Torres Vedras e Leiria, era uma novidade. Nós fazíamos algum trabalho com cantores, não havia muito repertório para escrito propositadamente para sopros e voz, mas lá se conseguia comprar algum, portanto o objetivo era dar algo diferente ao público. Não por questão de ser melhor ou pior, como é óbvio, não é? Mas ter um outro tipo de oferta. E isso resultou durante alguns anos, isso resultou, mas depois as bandas, no geral, e muito bem, também sentiram a necessidade de ter que começar a fazer coisas diferentes, não só do ponto de vista do público, mas também dos próprios músicos e de motivar os próprios músicos, não é? Porque nós nos podemos esquecer que numa banda filarmónica a motivação é essencial, é diferente daquilo que acontece numa orquestra em termos académicos, em que são alunos que quer gostem ou não gostem, acabam por estar e fazer, não é? E numa banda claro. não é bem assim, não é? O dia do ensaio não é propriamente uma aula onde os músicos tenham falta, não é? Portanto, tudo isso é um bocadinho difícil de às vezes gerir, e as bandas, e muito bem, começaram também a fazer coisas diferentes. Exato, seguiram outro caminho. Exatamente. E depois, no fundo, o projeto durou ainda muitos anos. O objetivo, ninguém ganhava nada, portanto eu próprio não ganhava, os músicos não ganhavam, não era possível criar não havia dinheiro suficiente para poder criar uma tabela de pagamentos minimamente justa, e então o objetivo era juntar o dinheiro e depois ter um objetivo comum, e foi aí que passava por ir ao estrangeiro, não é? Um festival, e conseguimos. Portanto houve alguns anos que eu podia dizer que foi a época dourada da orquestra, em que se conseguia manter uma atividade regular. Isso depois deixou de ser possível, penso eu, ao fim talvez de uns 10 anos, deixou de ser possível porque os músicos resultou muito bem, enquanto no fundo este grupo, a West, era o segundo grupo em que quase todos os músicos tocavam. Tinham a sua banda de origem e depois tocavam neste grupo. Começaram a surgir outros grupos,
outros projetos, os músicos começaram também a envolver-se em outras coisas, muitos deles universidade, outros trabalhos para além da área da música, e de repente ter que conciliar tudo isso era muito difícil. E estar a fazer ensaios num universo de 50 músicos, estar a fazer ensaios com 25 ou 30, no outro ensaio outros 25 ou 30, e depois sentir quando havia um concerto, que o resultado podia ser muito bom, mas era apenas bom. Exato, a Portanto, expectativa estava... exatamente, e portanto começou a deixar de compensar todo o trabalho que dava e ou a experiência era francamente positiva, ou então não valia a pena, não é? Mas isso é uma situação que eu acho que tem muito a ver com a realidade de muitas bandas também, que questões de assiduidade, de manter um grupo constante, o lutar pela motivação dos músicos e de toda a comunidade, no fundo, quando existem tantos inputs de coisas a puxar a atenção de cada um, não é? Até a nossa. E é interessante que no meio musical, no mundo musical, não é algo de agora. Já no século XVIII, os músicos, os compositores e maestros se queixavam que às vezes não tinham músicos porque os músicos iam todos para a ópera, iam todos cantar na ópera, então não havia músicos para a orquestra da igreja X. Isto eram coisas que aconteciam. E hoje em dia acontecem também, porque pronto, os nossos interesses mudam e, como tu disseste, passado 10 anos de glória, não é? De participar no mesmo projeto, muitas vezes as pessoas realmente afastam-se e outras ocupações se sobrepõem, não é verdade? É algo que acontece e que o maestro muitas vezes é a pessoa com quem que tem de lidar com isso, não é? No dia a dia e logo Claro, e diretamente. aliás, a última coisa que eu queria era sentir que de repente as pessoas vinham para me fazerem um favor, por exemplo, não é? Isso não faz sentido, não é? Portanto, as pessoas ou vêm e têm interesse e gosto, vir por apenas amizade ou para me fazer um favor, isso não fazia sentido. Está claro que o projeto ainda existe, o projeto não morreu, mas neste momento fazemos um concerto por ano, no verão, a convite da Câmara Municipal do Bom Barral, incluído no Festival do Vinho Português, que é sempre com um artista conhecido, portanto criou-se essa tradição e no fundo hoje é o concerto anual que nós fazemos e claro está, é um encontro de amigos. Exato, muitas vezes, pronto, a construção não é só de uma estrutura, de uma organização, de um projeto no papel, mas é a construção dessa amizade, desse grupo de amigos que ainda hoje, em ambos os casos, aparentemente, foram o que uniu o grupo, tanto quanto a união pela música, que eu acho que também é extremamente importante. Antes de avançarmos, gostava que ouvíssemos uma das sugestões musicais dos nossos convidados, a da Renata, que é o Concerto para órgão, sopros e percussão de Marco Putz.
Portanto, esta obra tem 4 andamentos, é de Marco Puzo, é um compositor de quem eu gosto bastante, ele é muito ativo neste momento no mundo dos sopros. Esta peça foi escrita em 2015 por encomenda da Banda Militar de Luxemburgo, e eu, além de gostar muito da obra em si e só por si, também a selecionei hoje porque seria a obra principal de um concerto que iria fazer com a orquestra de sopros de Orem, onde estou a trabalhar desde o ano passado, e seria um concerto muito especial e com um impacto grande em nós e no público, porque seria feito na Basílica do Santuário de Fátima, com o solista António Estareiro, e esperamos com muita fé que o santuário que o santuário o reagende mesmo. Portanto, e além disso, não é muito normal de todo, especialmente para nós em Portugal, ouvirmos obras originais e contemporâneas, digamos assim, porque foram escritas em 2015 para esta formação, para órgão e sopros. E com o solista, o professor António. Claro. Com um solista de excelência, não é verdade? É. Falávamos então da criação de projetos inovadores, do maestro também com esta missão empreendedora, e gostava de evidenciar que realmente estes 2 projetos de que estivemos a falar partiram da vontade dos maestros, dos músicos. Acham que é algo que compete especialmente aos maestros portugueses? É algo que normalmente parte dos músicos e maestros, esta necessidade de ser empreendedores? Ou as entidades, digamos, patronais, sabendo que estas podem ser empresas, podem ser o governo, instituições, associações, escolas, ou elas também devem ter um papel, e têm ou não um papel ativo nesta criação de eventos inovadores e de oportunidades de inserção? Olha, na minha opinião, isso acima de tudo, deve haver um diálogo. E se calhar começando um bocadinho mais do geral para o específico, se nós pensarmos na figura do maestro em geral e no maestro na posição ótima de diretor musical e que apenas tem que preocupar com o seu trabalho de maestro, a obra que tem que trazer à vida e pronto, não é necessariamente, teoricamente não seria a função do maestro. Se nós pensarmos no maestro nos contextos onde nós estamos inseridos e onde está este podcast inserido, claro que sim, uma grande parte. E agora, focando um bocadinho, falando apenas da minha experiência pessoal e do que vejo dos meus colegas, sim, claro que sim, o maestro muitas vezes é o motor, o desafiador, mas tem que haver esse diálogo e acho que qualquer maestro, enquanto líder de pessoas ou enquanto guia de pessoas, também deve trabalhar o grupo para a independência, ou seja, neste caso uma banda, um grupo de pessoas e de músicos que não seja completamente dependente do seu maestro, que vá construindo identidade própria e motivação própria e iniciativa própria. É claro que, teoricamente, sendo o maestro a pessoa com maior conhecimento e mais tempo investido nessa área, deverá sempre ser, digamos, o fiel da balança, dar um caminho, dar uma orientação e um mentor. Exatamente, e assegurar a qualidade das iniciativas e das ideias e por aí fora. Mas, e é uma coisa que eu espero que também que continue a acontecer no futuro, é nós cada vez termos direções também com alguma formação musical básica. O papel de presidente de uma banda filarmónica é um papel que eu respeito muito e que é bastante ingrato, porque dá muito trabalho e nós sabemos que são trabalhos gratuitos e não é nada fácil, mas também é bom nós termos as direções com músicos e com alguma formação nesse sentido, para ser mais fácil o diálogo e para a direção das bandas em Portugal começar a ter direções que têm um objetivo para a associação, a banda, e que também consiga definir uma missão. Exatamente, consiga perceber, ok, nós queremos que a nossa banda seja mais para ali, ou seja, sei lá,
queira fazer mais serviços enquanto romarias, ou que queira direcionar-se um bocadinho mais para concertos, ou as duas coisas, ou quer um maestro mais assim, ou uma escola de música mais assado, para que o diálogo comece mesmo a ser em três prismas, em três partes, os músicos, o maestro e a direção. Mas sim, eu acho que nós temos uma função social fortíssima, as bandas são um projeto social de sempre foram, e é o seu, sei lá, o seu coração, o seu cerne, e deverá continuar. Em relação às câmaras, por exemplo, a Câmara da Figueira da Foz teve agora no último mandato, não me perguntem partidos que eu infelizmente não me lembro, mas nem nomes sequer, mas sei que quem lá está, e o vereador que lá está, lembrou-se das bandas de uma maneira muito especial, e o Conselho da Figueira tem 8, 9 bandas, que é muito para a dimensão do Conselho, e então nós chegámos a ter reuniões quase mensais, de presidente, maestro e a Câmara Municipal. E houve iniciativas não só de dar um apoio financeiro direto às escolas de música, mas, por exemplo, houve uma série de concertos no âmbito do projeto Orquestrai, que foi um projeto da Câmara, em que a Câmara tinha um pacote de artistas que podia suportar o cachê desses artistas, e as bandas, cada banda selecionava o seu artista ou propunha o outro, desde que o cachê fosse execuível. E então tivemos concerto, cada banda teve um concerto com um artista no CAI, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, que é uma excelente sala, e a bilheteira de cada concerto foi, todos os concertos, toda a bilheteira foi juntada, não é? Adicionada, e esse valor depois foi dividido equitativamente entre as bandas. Portanto, tivemos aqui uma iniciativa, lá está, superior e exterior, que foi muito positiva, e lá é isto, é uma questão de diálogo, de informação e formação. Mas sabemos que e acho que sempre há de ser. Eu acho que cada vez mais vemos esse diálogo, parece-me, pelo menos nos conselhos aqui à volta que eu tenho, com que eu tenho assim mais contacto, mesmo nas câmaras, nas variações, já se vê o lançamento de propostas, de desafios às bandas, bem como as escolas de música, outras associações de artes. Portanto, eu acho que tem a ver com o investimento na cultura que se tem feito nos últimos anos, não é, em Portugal. Vamos lá ver se não vai tudo por água abaixo agora, mas tem havido muito mais esse desafio. Eu acredito que sim, pelo menos nestes contextos. Hélio, e tens encontrado também esta realidade? Tem sido fácil este diálogo entre maestro, empreendedor? Como é que tem sido? Eu, em parte, eu concordo com praticamente tudo aquilo que a Renata acabou de dizer. É claro que num mundo ideal, cada um deveria fazer a sua parte na sociedade, não é? E o maestro faz a sua, os músicos fazem a sua, as respectivas direções das associações fazem também a sua parte, e as entidades competentes fazem a sua, e assim tudo seria mais fácil. Isso não é, infelizmente, a realidade em todos os lados, não é? Eu acho que uma das principais lacunas que nós temos ao nível do movimento associativo, e neste caso particular cultural das bandas, é de que as associações, por um lado, substituem aquele que devia ser o papel do Estado em termos de educação e de cultura, claramente, fazem essa parte, fazem esse papel a nível local, que chega diretamente à população, portanto isso é fundamental, mas depois não há nenhum mecanismo que, de certa forma, obrigue as entidades competentes a dar esse devido valor e a contribuir e a apoiar, etc. E, portanto, no fundo, no limite, aliás, nós temos que assumir que dependemos da sensibilidade ou da boa vontade de vereadores e de presidentes de Câmara. Temos pessoas mais sensíveis a essa matéria, temos pessoas menos sensíveis a essa matéria.
E quando, pela realidade que eu conheço de muitos sítios, quando as pessoas não são tão sensíveis a essa matéria e fazem um pouco por obrigação, e nós não nos podemos esquecer, e isto é infelizmente uma realidade se calhar muito mais comum do que aquilo que imaginamos, para muitos presidentes de Câmara, para muitos vereadores, associações são sinónimo de subsídios, ponto. E olham para as associações com medo, não é? Sim, Porque sim. representa gastar dinheiro. Uhum. E não pensam tanto no retorno que isso tem para a sociedade, que é gigantesco. É verdade que demora anos a ser visível, aquilo que hoje nós fazemos, o que gastamos, seja em tempo ou em dinheiro, em educação e cultura, só tem um retorno em décadas, é mesmo assim, Uhum. mas temos a prova em muitos países, bem mais evoluídos até do que nós, basta lá saber porquê, que esse investimento compensa, não é? E que depois se traduz num país muito mais competitivo em todas as áreas. Nós não temos muito essa mentalidade e infelizmente não temos muitas pessoas competentes nos cargos, competentes no sentido de serem sensíveis a estas matérias. É claro que falando por mim, claro que eu preferia que poder sentar-me e preocupar-me apenas em abrir a partitura e estudar e construir aquele caminho, como é que vou construir aquele caminho com os músicos até atingirmos um determinado resultado, um determinado objetivo, porque acho que a principal função do maestro, não é, como elemento congregador, será pensar no produto final que vai apresentar ao público, juntamente com os músicos, não é? E claro, com todo o trabalho que tem pelo caminho de motivação em relação aos músicos, de gestão de emoções, de pessoas, etc. Isso faz tudo parte. Mas, infelizmente, a realidade é outra e o maestro tem que ser bem mais do que isso. O que não é um problema, atenção, eu não vejo isso como um problema. Eu acho é que, e a Renata aí tocou num ponto fundamental, que é um bocadinho a formação também dos diretores, dos presidentes, etc., que eu acho que também já começa a mudar um pouco, não é? Temos muitas vezes músicos nas próprias direções, e isso é espetacular, porque, porque sabem o que é estar no lado lá, não é? Portanto, Uhum. conhecem a realidade e isso tem muitas vantagens. Mas eu acho que, no fundo, cada um devia fazer a sua parte. E eu pergunto, quantas direções temos, não é? Assim, aliás, assim como um maestro deve pensar, ok, o que é que eu quero para a banda, curto, médio prazo, mesmo a longo prazo, não é? Mas pronto, quer dizer, se calhar é difícil para um maestro numa banda filarmónica estabelecer um objetivo, o que é que eu quero para a banda daqui a 10 anos, porque 10 anos são muitos anos. Mas ainda assim podemos pensar num objetivo, não sendo de 10 anos, mas ok, o que é que eu gostava que fosse a banda daqui a X anos? Uhum. Ou pelo menos contribuir para isso. Se calhar outro mestre pode depois ter outra linha de pensamento, não é? As direções têm essa obrigação. Se o mestre tem essa obrigação, uma direção tem essa obrigação, não é? De olhar e pensar o que é que nós gostávamos que fosse a associação, o que é que nós gostávamos que fosse a banda daqui a X anos, qual é o caminho, e trabalhar esse caminho. É claro que muitas vezes as bandas estão um bocadinho destinadas, entre aspas, até por questões de sobrevivência, a fazer uma série de trabalhos que muitas vezes não são aqueles que gostariam, não sei, depende, mas nós temos que assumir que as bandas têm uma componente muito popular, entre aspas, não é? De estar junto às populações, nas festas, etc. Uhum. Mas eu acho que é possível equilibrar isso e independentemente desse trabalho que muitas vezes tem que ser feito por uma questão de sobrevivência e que faz parte da história das bandas e que faz parte da cultura portuguesa, não podemos esquecer isso, não é? Portanto, eu acho que é possível também criar outros objetivos, só que, claro, quer dizer, o maestro, é verdade, tem um papel importante e é uma figura respeitada, acho eu. Portanto, a sociedade e as direções, as próprias entidades competentes, acho que respeitam a figura do maestro e o maestro acho que deve aproveitar isso. Deve aproveitar isso no sentido de se valer um pouco desse
não queria dizer protagonismo, mas dessa importância que tem para essas entidades, e tentar explorar isso ao máximo. Se for esse que tem, se tiver que ser esse o caminho, que seja esse o caminho. Agora, independentemente de tudo, eu acho que o mestre, claro, tem que pensar que faz parte de toda uma comunidade, que é mais um elemento dos muitos que tem que fazer a máquina andar. É evidente que é um bocadinho mais difícil quando o mestre tem que fazer a sua parte e a de outros, quando a direção tem que fazer a sua parte e a de outros, não é? E, portanto, eu acho que também, se nós somos mais sensíveis a essa matéria, então também nos cabe a nós educar, entre aspas, os músicos nesse sentido, se não tiverem essa sensibilidade para tomar iniciativas, porque devem ter iniciativas, não tem que partir tudo do maestro, não deve partir tudo do maestro, até para responsabilizar as próprias pessoas, não é? E integrá-las. Educar também as direções nesse sentido. Bem sabemos que muitas das direções às vezes vão meio obrigadas, não é? Só para que haja uma direção, e isso acontece. Isso acontece, infelizmente, em muitos sítios. E depois também educar as entidades competentes. Acima de tudo, educar o público. Se educarmos nesse sentido, não é? De educar o público para a música, não é? E ganhar esse respeito, e com isso vai ser, se calhar, mais fácil que depois toda a gente sinta a necessidade de cumprir com a sua parte. Sim, quem diz público diz as famílias dos músicos, que depois são os votantes que vão votar no partido tal, portanto tudo isto se espalha, não é? Educando o público todo. Sim, claro. Claro, a questão que eu sinto muitas vezes é que as políticas são, ou seja, investir em algo que não é tão visível, ou cujo retorno não é tão visível, como esta questão da educação e da cultura, ou da educação para as artes, etc. Ou logo de imediato, não é? O retorno não é imediato. Há tanto interesse. O retorno não é imediato, e as eleições são de 4 em 4 anos. É mesmo assim que as coisas funcionam, e portanto, infelizmente é como digo, isto não é assim em todo o lado, não é, felizmente não é, mas lá está. Eu acho que as associações, os artistas no geral, neste caso, os organismos culturais, sejam o que forem, não deviam estar tão dependentes da sensibilidade e da boa vontade das autarquias e de presidentes e de vereadores. Devia haver mecanismos que obrigassem a haver. Devia haver regras. Regulamentação. É simplesmente devia haver tipo isso. regulamentação. Como vemos noutras áreas e noutros. Exatamente, sobretudo porque nós não estamos a falar de umas centenas de pessoas, nós estamos a falar de milhares ou até milhões de pessoas em Portugal que estão envolvidos com associações, e isso tem um retorno gigantesco, e não há dúvida, e as consequências que tem na sociedade, não faz sentido não ser regulamentado, tendo em conta o papel e a importância que tem e que vai ter no futuro, não é? Exato. Pegando nisso, eu gostava realmente de perguntar se essa circunstância que estamos a falar das bandas em Portugal, portanto, tanto temos bandas que são muito apoiadas e temos realmente conselhos onde se vê um caminho nesse sentido. Talvez também estivéssemos a viver tempos bons financeiramente no país e, portanto, houvesse possibilidade para isso. Outras bandas, infelizmente, nem tanto, não têm esse tanto apoio e possibilidade. No entanto, a imagem e é como estavas a dizer, o impacto que a banda tem na sociedade com quem contacta diretamente, além de muito democrático, não é? Porque é uma das formas de cultura mais democráticas que nós temos no nosso país, porque é acessível a todos. Eu acho que não há banda que eu conheça, pelo menos, que faça uma inscrição ou uma mensalidade para se tocar na banda, não é? Além de oferecer ainda formação musical, faz todo esse trabalho realmente de formar voluntários, comunidades, públicos, direções que muitas vezes, por mais boa vontade que tenham e por mais trabalho que ponham na associação, muitas vezes não chega porque não há o conhecimento, e então aí o mestre tem de ter
normalmente tem esse papel então de mentor, de direcionar, vamos mais para aqui, vamos mais para ali, pensando num produto final e pensando, eu acho que pensando sim a 10 anos, num prazo no futuro. Embora não se vejam, portanto, frutos tão rapidamente quanto a nossa sociedade hoje em dia está habituada. Habituada, exatamente. Porque vivemos numa sociedade de gratificação instantânea, não é? Quer queiramos, quer não, é o que acontece. Eu gostava de vos perguntar, então, nas vossas realidades, como é que o público e essa comunidade que está envolvida vê a vossa banda? Qual é o papel, a proeminência que ela tem na vossa banda? Se tão básico quanto tem público nos vossos concertos, por exemplo. Bem, eu neste momento estou em duas realidades bastante diferentes. Estou desde há 5 anos na Sociedade Artística Musical Carvalhense, na Figueira da Foz, e estou há muito pouco tempo, desde setembro, aqui na Orquestra de Sopros da AMBO, Orquestra de Sopros em Orem. São duas coisas diferentes. A Orquestra de Sopros tem esse nome de forma consciente, na medida em que não é uma banda filarmónica, foi criada para fazer concertos e funciona semanalmente, os ensaios semanais na mesma, também tem uma escola de música, mas é uma realidade bastante diferente, não só sendo uma orquestra de sopros, mas também no contexto onde está inserida. Aqui, ainda assim há 3 bandas, o que também é bastante, e ainda não posso falar muito bem do que representa o público, a orquestra e a sua relação mútua aqui, porque, bem, eu comecei em setembro e vocês estão a ver que agora ainda estamos parados outra vez, portanto tem sido o eterno arranque, ainda não dá para construir. Ali na Figueira temos público, muitas vezes os nossos concertos caseiros, digamos assim, os que são feitos no nosso pequeno auditório, estão cheios, mas é a família que vem e que acarinha, o que dá um carinho especial, claro que sim, mas nós estamos sempre a tentar construir também um público diferente, temos tentado também colaborar mais com as associações vizinhas, tudo bastante local. Fazemos regularmente até, concertos no CAI, fizemos este que eu falei do projeto Orquestrai, fizemos com a Ana Laís um concerto no CAI, e antes disso tínhamos feito um projeto muito interessante com o António Bastos, que ele tinha o projeto, acho que ainda tem, do Barbie in the House, que leva a música à comunidade, e esse projeto, depois se pesquisarem, há coisas no YouTube, porque junta a música que ele faz, que eu não quero dizer que é música eletrónica porque não é apenas isso, mas é o estilo muito próprio dele. Podem ver António Bastos, que vale a pena. E juntava dança e junta o coral de Vagos, que é onde ele trabalha, uma coisa muito diferente. E esse projeto na verdade surgiu através da colaboração connosco, e depois acabou por crescer. E então tentamos, através de concertos diferentes e salas maiores, ir criando público, mas sabemos que isso é muito difícil, principalmente num concelho com tantas bandas como a Figueira, não é? E com tanta outra oferta. Pois, é a oferta. Sim, mas já me perdi no meu raciocínio. Portanto, o que é que eu posso dizer? Sim, temos público e tentamos construir um público diferente. Pronto. Posso falar também que eu estive 2 anos na banda da Carregueira, na Chamusca, e nós começámos um ciclo muito, muito interessante, falando também da questão da reinvenção das bandas filarmónicas, e como as nossas fontes tradicionais de rendimento são cada vez menores, e falo da questão das romarias, sendo que aqui para baixo também há a questão das touradas. Mas então as bandas têm que se reinventar, nós não podemos estar reféns do subsídio, como estávamos a falar há bocadinho. Nós também temos que nos responsabilizar pelo nosso próprio financiamento. E o que é que nós podemos fazer? Vender o nosso produto, fazer concertos.
mantendo sempre a qualidade. E então nós começámos, ainda que com parceria da Câmara, mas começámos o ciclo de concertos promenade. E este exemplo junta as duas coisas que vínhamos a falar, a questão do financiamento e a questão da mudança da imagem das bandas e da sua reinvenção e da criação de públicos. Então, o que é que aconteceu? Nós propusemos fazer concertos temáticos, sim, mas mais no sentido pedagógico, 2 ou 3 por ano, e a Câmara ajudava-nos com a licença e os técnicos. Disponibilizávamos a sala e os 2 técnicos de luz e som e as licenças. Já é muito bom. Que é ótimo. Aliás, qualquer banda que se tiver esse apoio faz mundos e fundos. Exato, abre logo toda uma janela de possibilidades de espetáculo. Exatamente. Pronto, e nós fizemos alguns concertos muito interessantes, em que tentávamos eliminar um bocadinho a barreira entre o palco e o público. Fizemos um concerto muito engraçado, que era Banda e Coisas Estranhas, em que tudo o que era repertório, aquela muito conhecida com a máquina de escrever, Sim. Uma peça chamada Morning Madness, que usa... Basicamente é desde que uma pessoa acorda, pequeno almoço, preparação, sair de casa, trânsito, trabalho, essas brincadeiras todas, e acabámos o concerto com metade do público em cima do palco, ou no meio da banda, ou à frente da banda, a fazer ritmos básicos de percussão, quer dizer, pronto, e isso acaba por criar público e por chamar, e nós começámos a ver que esses concertos começavam a ficar esgotados. Estamos a falar de uma sala com 300 e tal lugares, mas ainda assim, para o sítio onde estávamos, é interessante. E vejo que nós, enquanto músicos filarmónicos, temos mesmo, enquanto maestros, que chamar a nós a responsabilidade e a criatividade, e voltando à questão do maestro e do seu papel motivador, nós maestros temos a obrigação de ter consciência do contexto alargado onde estamos inseridos, da história que está para trás e do que temos agora. E temos mesmo que chamar a nós a responsabilidade, não só do financiamento, mas da reinvenção da nossa imagem, da nossa natureza, porque estamos numa fase de transição. As romarias não vão durar para sempre, nem pouco mais ou menos, já desapareceram em alguns sítios, e os próprios músicos também têm outro tipo de formação, e nós maestros também, e também ambicionamos outras coisas. Não quer dizer que temos que cortar com a tradição, de maneira nenhuma, a tradição é muito importante, mas temos que fazer outras coisas para sobreviver e para crescer. E acompanhar os tempos, não é? Há cada vez menos festas também das aldeiazinhas, não é? Para fazer as tais romarias. Claro. Portanto, nós temos de nos adaptar, é verdade, e pensar noutras estratégias. E caminhar então, se calhar, estamos a começar a pisar um bocadinho mais no terreno da orquestra de sopros, então, do que propriamente da filarmónica, não é? Porque sim, adaptamos-nos. Talvez, sim, mas sim, a questão, o nível de formação tem aumentado, seja dos músicos, seja dos maestros, seja das direções, e podemos ir por aí, mas eu acho que as bandas também não podemos querer agora, em vez de ter 700 bandas, ter 700 orquestras de sopro, não é? Acho que as nossas bandas filarmónicas são especiais se nós conhecermos o contexto europeu. Sendo a iniciativa popular que são, também são por isso especiais e muito próprias, e acho que não as devemos perder, porque não há, à sua maneira existe coisas parecidas nos outros países da Europa, mas há coisas muito especiais das bandas, não necessariamente musicais também, mas não necessariamente, que não devemos perder também. Não conseguimos ir encontrar um petitório na Alemanha, não é? Não. Não, acho que não. Não, mas também não quer dizer que temos que salvar os peditórios de 4 horas a marchar, não é bem por aí. Sim. Mas o espírito concordo. O espírito, mas também só deixar, e peço desculpa por estar a falar tanto tempo seguido, mas só deixar uma salvaguarda. À vontade. A questão de das bandas serem quase gratuitas, tem o seu lado social importantíssimo, tem o seu lado poético e tudo mais, mas eu acho que nós também temos que caminhar para uma realidade em que a valorização financeira pode ser importante para a valorização do que fazemos, no sentido em que cada vez mais os músicos têm muita oferta e cada vez mais, estava a falar isso há bocadinho em off, digamos assim, com o Hélio, que
também é cada vez mais difícil de nutrir o bairrismo e o amor à camisola e à casa nos músicos, dada a oferta que existe por todo o lado e também por outras questões que agora também não interessam. Mas a questão de não sermos assim tão gratuitos não é de termos que pagar mensalidades enormes, não é isso. Mas a valorização financeira seria importante para ajudar. As escolas de música oferecem coisas agora que não se ofereciam há pouco tempo, há 10, 15 anos atrás. Nós cada vez mais tentamos ter professores dos instrumentos específicos, não é o maestro que ensina tudo já. Portanto, se a Sim. escola de música está a oferecer cada vez ensino com maior nível, a contratar maestros de maior nível, também seria importante começar a consciencializar as pessoas de que tudo isso tem custos, nós não podemos ser reféns de subsídios e não seria mal pensado que as mensalidades começassem a ser um bocadinho mais pronunciadas. Mas lá está, isso não é função do maestro, mas é uma questão que também tenho vindo a refletir e não sou a única, de certeza, que acontece noutros países, lá está, de outras realidades. Sim, é Sim, verdade. que não sendo a função do maestro, convém estar atento, não é? Porque implica diretamente com o nosso trabalho, não é? Quer dizer, nós Sim. lá estávamos a falar da falta de músicos nos ensaios. Quer dizer, isso vai implicar diretamente no nosso trabalho. Eu lembro-me que aqui no Bombarral, no caso do Círculo Cultura, houve uma transição ao nível de escola em que pronto, houve um investimento nos professores diferenciados, etc., e em que os pais começaram a pagar uma mensalidade. E essa mensalidade o ensino foi sempre gratuito, portanto, a única condição era o encarregado de educação, no fundo, ser sócio da associação. Estamos a falar de uma cota anual de 12 euros, quer dizer, é uma coisa Simbólico. simbólica mesmo, e passou a haver uma mensalidade. Portanto, também de forma a pagar aos professores condignamente, porque não faz sentido de outra forma, para poder garantir que os professores com qualidade, também é necessário pagar-lhes de forma digna Ora bem. e os pais passaram a pagar uma parte dessa mensalidade durante, portanto, no fundo havia duas mensalidades, não é? Porque como há instrumentos que de certa forma não integram a orquestra de sopros, não é? A banda Sim, a banda. filarmónica, esses aí, como é óbvio, os encarregados de educação têm que assumir o pagamento da mensalidade na sua totalidade, não é? Que tem que cobrir a despesa do professor, que a associação tem com o professor. Por outro lado, os instrumentos para a banda, quando era para ingressar, quando a inscrição era no sentido de ingressar na banda, a associação comparticipa essa mesma mensalidade durante 3 ou 4 anos, portanto os pais pagam apenas uma parte, ao fim desses 3, 4 anos, se quiserem continuar, já vão ter que pagar na totalidade. Mas notou-se uma diferença muito grande na assiduidade dos alunos às aulas. Portanto, os pais sentem a responsabilidade, são responsabilidades partilhadas, portanto o professor tem que ter a responsabilidade de não faltar, o aluno tem a responsabilidade de não faltar, depois também tem os pais que estão a fazer um investimento portanto isto indo ao encontro do que estava a dizer a Renata, daquele lado gratuito, totalmente gratuito, que por vezes acaba por não ter tantas vantagens assim, porque lá está, as pessoas depois tendem a desvalorizar muitas vezes essa gratuitidade, não é? Porque não se trata de um investimento. Mas falando um pouco aqui da realidade, da minha realidade, portanto, com bandas filarmónicas, claro que como maestro tenho apenas esta experiência aqui no Bombarral, portanto eu fui maestro interino duas vezes, numa fase transitória, enquanto não havia maestro. Nunca, sinceramente, nunca fui sempre, de certa forma, convidado a ficar, mas nunca tive muito interesse em ficar, apenas por uma questão pessoal, porque foi o sítio onde cresci e que é uma associação com uma estrutura muito, muito, muito bem montada
e esse nível eu só posso dizer bem, e portanto até já conhecia os cantos à casa, mas uma banda, lá está, onde o maestro tem que ser muito mais do que maestro. E nós temos que aceitar que é assim, e faço isso com muito gosto, mas ou se tem disponibilidade para, ou então mais vale não fazer, não é? Claro, temos de ser verdadeiros e justos. Nós não nos podemos, sim, nas centenas de bandas que nós temos em Portugal, infelizmente temos muitas vezes para muitos maestros que veem as bandas como não vou dizer que um aproveitamento financeiro, porque é uma frase um bocadinho forte e até injusta, não é? Mas muitas vezes as bandas são vistas como ser uma forma fácil de ganhar um extra, digamos assim. E as pessoas esquecem-se um bocadinho em que o maestro é preciso ser mais que maestro, porque as associações não têm uma estrutura que permita ao maestro ser, como eu costumo dizer, maestro de estrado, não é? Só dirige e vai embora. Pois. E, portanto, se uma pessoa não está preparada ou não consegue fazer mais, não pode dar mais, então é preferível não dar, é preferível não fazer. E enquanto eu não senti que tivesse condições para poder fazer aquilo que exigia, que a banda me exigia e que era necessário fazer, então não aceitei. Mas pronto, houve uma altura em que isso foi possível, eu também pensei melhor e decidi aceitar o projeto também. Não vou ser hipócrita, aceitei quando porque também vi que havia condições para trabalhar, não é? Portanto, e eu digo isto aos músicos, não é? Tenho uma ótima relação com eles, alguns até foram meus alunos de conservatório, outros são amigos pessoais, etc. Mas amigos, negócios à parte, como se costuma dizer, não é? E eu digo-lhes muitas vezes, quer dizer, nós somos muito amigos, eu gosto muito deles, há uma relação de amizade muito grande, são pessoas por quem eu tenho realmente muita admiração e por quem tenho imensa simpatia, mas nós podemos ter isso tudo exatamente sem estarmos no meio da banda e, portanto, quando estamos é para trabalhar. E se não houvesse essas condições, eu também não acharia que podia estar. Mas aqui no caso do Bom Barral, o trabalho é muito em função daquela que é a realidade artística da banda e, portanto, a banda também precisa ter as suas receitas pelo tipo de atividades que faz. Ao contrário de muitas bandas aqui na zona, até porque não temos muita tradição dos despiques entre as bandas, Pois é. nós temos algumas festas anuais assim, com muitas horas de concerto, isso condiciona muito a questão do repertório, não deixa muito espaço para poder programar concertos, a não ser tipo o concerto de Natal ou um concerto de primavera, vamos lá, naquelas alturas mais mortas, digamos assim, mas tem que gerir muito o repertório em função daquilo que é o público para quem nós atuamos, não é? Exato. Portanto, mas felizmente eu já quando entrei na banda encontrei a banda numa altura de transição, a fazer concertos em sala, com o público a pagar bilhete e neste momento para o último concerto de Natal, a procura foi tanta que teve que haver 2 sessões, não é? E já estamos a falar de cerca de 600 pessoas, já ultrapassa completamente a família, a questão da família, e era um pouco como a Renata estava a dizer, quer dizer, nós temos que ter esse papel de criar e de ir ao encontro do público e de reinventar, tentando encontrar aquele equilíbrio de agradar ao público, agradar aos músicos, né? E ao mesmo tempo puxar para a frente, não é? Exatamente, Sim. exatamente. Sim. Acho que temos aqui pontos muito interessantes. Realmente as realidades filarmónicas são tão dispares que pronto, cada realidade é uma realidade, mas no entanto o caminho está a ser percorrido e falaram nesse reinventário, eu acho que ele está a acontecer de facto, verifica-se. Sim, e atenção, só acrescentar uma pequena coisa,
eu concordo em absoluto com o Renato há pouco a Renata estava a dizer sobre as bandas, a necessidade que as bandas devem ter, e o dever que têm, a responsabilidade de criar os próprios mecanismos, não é? O único, o maior problema no meio disto tudo é que as necessidades financeiras são gigantescas, não é? Que passam hoje em dia por despesas enormes, não é? A questão dos instrumentos. Para se poder fazer um bom trabalho, se nós formos a pensar no custo dos instrumentos com qualidade, as necessidades que hoje uma partitura tem ao nível de instrumentos de percussão, Uhum. a questão do repertório, do preço do repertório, de comprar repertório, não é por questão de ser caro ou barato, não é? Mas de investir no repertório, criar todas essas condições, é nesse sentido que eu falo da falta da necessidade de apoios, até porque vivemos num país onde o mecenato praticamente não existe, não é? Infelizmente, Pois, que não é existe. outra das grandes lacunas. Portanto, pensando em todas as despesas que estão associadas, muitas vezes só a nossa parte não chega. Não chega, E não nos porque, podemos porque esquecer, tudo é muito, muito caro, não é? não nos podemos esquecer nessas despesas todas que nessas despesas todas não nos podemos esquecer que em muitas das realidades a maior despesa é o próprio maestro, somos nós. Portanto, é normal que Exatamente, nós exatamente, temos que ser mais do que só maestros, exatamente, porque muitas vezes exatamente. temos a cargo a própria escola de música e afins, Uhum, mas é assim, uhum. nós também somos o maior É, investimento que a associação está a fazer, claro, portanto, que não tem, ou faz, seja, não temos faz, que fazer mais do que a função de maestro por nos estarem a pagar por isso, não é isso que eu estou a dizer, não é uma obrigatoriedade, claro, mas também temos que ter consciência onde estamos inseridos, não é? E nós somos a maior despesa, Sim, portanto boa claro, também temos vontade. que ser, Claro. claro, também temos que claro, perceber que temos que fazer claro, pela casa, mesmo sendo o nosso trabalho, mesmo nós sendo contratados e não sermos originários, no meu caso, daquela Da associação, casa? somos a sua maior exato. despesa e também também é natural sermos o seu maior motor. Pronto. Não Uhum, estou a dizer, não estou exato. a dizer que é E, ideal, estou a dizer que é natural acontecer. sim, e verifica-se Sim, sim, muitas vezes. E naturalmente, quanto mais alto se sonha em termos de projetos, mais despesas isso acarreta, não é? E portanto, mais temos de fazer para nos Possivelmente, autofinanciar. possivelmente. Sim. Ora, nós vamos ouvir a última sugestão musical, desta vez da parte do Hélio. Vamos ouvir Arabesque, de Samuel Anzo, e já voltamos para nos despedirmos. Ouvimos o início da peça Arabesque, interpretada pela banda do Círculo de Cultura Musical Bombarralense, no âmbito das gravações do CD comemorativo dos 40 anos da associação e que envolveu todos os agrupamentos instrumentais e corais da mesma. CD esse que deveria ter sido lançado por esta altura, mas entretanto foi adiado pelas circunstâncias que vivemos. Ficamos atentos à espera de o ouvir na íntegra. Por fim, despedimos-nos. Temos estado à conversa com Renata Oliveira, maestrina da Sociedade Artística Musical Carvalhense, na Figueira da Foz, e da Orquestra de Sopros da Academia de Música da Banda de Orém, com Hélio Leal, professor na Metropolitana e maestro da West Europe Orchestra, bem como da Orquestra Clássica e Banda de Música do Círculo Cultural e Musical Bombarralense, e comigo,
Deu por beça. Aos nossos convidados eu quero agradecer imenso o tempo que despenderam para estar connosco, para conversar. Abordámos aqui temas que podíamos estar 3 dias à conversa sobre eles, muito interessantes. Fizemos um quadro muito interessante dos seus panoramas filarmónicos. Portanto, agradeço. Desde já. Muito obrigada. Não? Obrigado. E aos nossos ouvintes, um obrigado por nos ouvirem. Podem deixar questões, comentários nos sítios habituais do Facebook e no YouTube. E então, até breve.